Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o Conexões Ribeirão, né? Nosso encontro aqui de toda terça-feira, a partir das 9h30 da noite, sempre entrevistando um profissional, uma autoridade ou uma personalidade que vem trazer aí uma discussão, um debate interessante que interessa a nossa cidade, que interessa a nossa região. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui o professor Marcelo Pereira, professor da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, que vai conversar com a gente um pouco sobre essa questão bastante recorrente, bastante antiga. São anos que essa questão do aquífero Guarani e a sua relação com a nossa cidade está na pauta aí da discussão. Vai ser o tema da nossa conversa hoje. Marcelo, boa noite. Boa noite, Lais. Um prazer estar aqui com você. Muito bom, Marcelo. Eu sei que você está, de certa forma, inserido nesse debate já há bastante tempo, né? Tem dado uma contribuição enorme, não só no âmbito da própria academia, mas inclusive com sua participação intensa nos movimentos, nas entidades de Ribeirão Preto, em torno dessa questão tão importante, tão urgente, tão séria, que é a questão do aquífero Guarani. Eu gostaria de, no primeiro momento, você colocasse para a gente o que é o aquífero Guarani, que importância tem essa reserva de água para Ribeirão Preto e a importância também, ao contrário, de Ribeirão Preto para o aquífero Guarani. Uma questão bastante importante. Bom, para iniciar, talvez seja importante nós lembrarmos a todos que Ribeirão Preto tem 100% do seu abastecimento público de água e também privado. Não há outra fonte de água utilizada em Ribeirão Preto para abastecimento, senão a água subterrânea. E é exatamente do aquífero Guarani, é uma formação, Botucatu-Piramboia, uns nomes meio estranhos assim, que deu, nome científico, que deu formação do sistema Guarani. Muito bem. O sistema Guarani, Lais, nós vamos falar de centenas de milhões de anos passados, é uma formação eólica, o que significa que foi por ventos. Por que eu quero explicar isso? Porque era um grande deserto e o vento traz os grãos iguais. Grãos iguais ficam bastante buracos entre os grãos, né? E a água subterrânea em Ribeirão Preto, ela não é um grande buraco, mas é uma grande quantidade de pequenos buracos na rocha. Essa rocha que a gente vê nos mosaicos portugueses, amarelinho, alguns cor-de-rosa, é exatamente o aquífero Guarani. Portanto, nós estamos diante de um cenário de uma grande extensão de rocha arenítica, né, de formação de areia, com bastante porosidade. Portanto, a água fica ali nos interstícios da rocha. Por que tem tanta água assim? Porque tem bastante buraquinho, né? Então, se você tirar toda a água de Ribeirão Preto, diferentemente de alguns outros locais, a cidade não vai afundar, não é um calcário, não é um rio subterrâneo com buraco, cavernas. Não, porque muita gente imagina isso, inclusive, né? Pois é isso que eu estou... Um lençol de água, né? Não é uma caverna, né? Não tem nada, é rocha nos interstícios da rocha. Uhum. Imagina assim, que você teria uma espuma dessas que a gente lava prato, assim, para tirar água. Ela tem que fazer um beliscado. Uma boa comparação, né? Inclusive. Um beliscado e chupar de canudinho, né? Já que eu não consigo espremer a rocha. Então, acho que esse é um primeiro aspecto importante. Não é um buraco, sim nos interstícios da rocha. Isso é muito bom. Por outro lado, uma dificuldade, porque existe uma capacidade de retirar a água. E existe uma capacidade em levar a água para esse buraco. O caminhamento de água subterrânea, obviamente, não é igual de um rio. Então, nós vamos falar aí de 1 metro por ano esse caminhamento. Significa que se eu conseguir poluir, e não é assim tão difícil, não é fácil você despoluir uma água dessa. Mas, se eu retirar mais água do que a capacidade de abastecer, eu também ficarei sem água. Tanto quando a gente pensar no aquífero Guarani, em Ribeirão, em outros locais, mas especificamente em Ribeirão Preto, eu preciso estar sempre pensando nessa questão de capacidade de suporte, vamos assim dizer. É a quantidade de água que eu retiro com a capacidade de abastecer essa grande caixa d'água. Portanto, esse aquífero Guarani tem que ser pensado obrigatoriamente em caráteres regionais. Porque se eu imaginar que ele sai daqui e vai até a Argentina,
Eu não estava aqui, nenhum de nós estávamos aqui há centenas de milhões de anos atrás. Portanto, qual a continuidade disso? O quão contínuo ele é? Certamente há várias descontinuidades, certamente há compartimentos, a teoria atual sobre ele de compartimentos. O que é importante nós imaginarmos na nossa expectativa de sociedade é que esse aquífero ele é formado de compartimentos e esses compartimentos são relativamente estanques. Não adianta eu imaginar que a água subterrânea de Ribeirão Preto venha da Argentina, não vem, é daqui, é por fatias, né? E a importância da Zona Leste, que é exatamente a área que recarrega esse aquífero. Se eu impermeabilizar lá, se eu poluir lá, estarei certamente comprometendo a qualidade e a quantidade desse abastecimento. Portanto, existe sim uma ligação bem estreita de qualidade e quantidade da Zona Leste, que é onde esse aquífero está aflorando. Em cima dele houve um derramamento basáltico, vulcanismo, e ele está protegido. Então, é onde ele não tem o basalto em cima que aflora, que ele consegue se abastecer. Zona Leste de Ribeirão Preto. Marcelo, e aí uma questão que no primeiro momento parece que é apenas no âmbito do meio ambiente, de uma discussão científica, acadêmica, acaba aqui em Ribeirão Preto se transformando num grande debate envolvendo interesses econômicos, interesses de ocupação do território, interesses políticos, na verdade, né? E é o que nós temos hoje em relação ao aquífero Guarani aqui em Ribeirão Preto, né? Você que vem acompanhando essa discussão há bastante tempo, afinal de contas, em que pé que hoje se situa esse problema? Afinal, tem todo um projeto aí de grandes empreendedores, né, diríamos assim, no sentido de ocupação aí da região leste, que coincide exatamente, como você bem disse, com essa área de recarga, né? Afinal, tem um plano diretor que está em discussão, que está em debate, idas e vindas, retira da Câmara, volta para a Câmara, audiência pública, enfim, né? Participação da sociedade, participação dos especialistas nessa discussão. Como é que você acompanha, como é que você está vendo isso? Vamos iniciar, né, lá do primeiro ponto que você mencionou. Quer dizer, a questão do aquífero em Ribeirão Preto e em qualquer local do mundo, especificamente em Ribeirão Preto, ele é muito maior do que uma questão ambiental. Eu diria até que ele é muito menor uma questão ambiental, ele é econômico-social. As bandeiras aqui em Ribeirão Preto em relação ao aquífero é levantada pela sociedade como um todo, não apenas pelo movimento ambientalista. Então, com destaque aí a Pau Brasil, né, a Ação Cultural Ecológica Pau Brasil, mas ela é uma questão socioeconômica, muito mais do que ambiental, sim, se você for imaginar. Pense bem, Ribeirão Preto, números básicos, 700 mil habitantes, abastecidos por água subterrânea, numa situação de cidade caótica de distribuição. Fura um poço, abastece, fura um poço, não é um sistema, são vários sistemas. Se num passe de mágica pudesse secar os poços de Ribeirão Preto, nós viveríamos o caos, não tem de onde tirar água. E se eu tirar a água do Rio Pardo, eu preciso fazer uma nova rede em Ribeirão Preto de abastecimento. E é finita essa reserva de água do Guarani? Extremamente finita. Ela é tão finita quanto a capacidade de abastecimento. Sim. Portanto, quanto eu posso tirar de água? O quanto consigo abastecer. Imagina que você tem uma caixa d'água e uma torneira. Quanto de água que tem essa torneira? Quanto de água entra na caixa d'água? Eu não posso tirar da caixa d'água mais água do que está entrando. Ou vou secar a caixa d'água. Portanto, essa água é renovável na velocidade geológica, Lages. Eu tenho uma velocidade geológica desse processo. Portanto, uma finitude, não no sentido de esgotamento, mas no sentido de capacidade de abastecimento. Exato. Seria como um rio, em outras palavras. O rio passa ali, suponha, 20 metros cúbicos por segundo. Em média, eu não vou poder tirar 25, porque eu não tenho. Tanto não é porque a água, Ribeirão Preto, fura um poço, tem água, oba! Não, peraí, essa água, eu consigo quanto que eu posso tirar para não secar o poço. E, portanto, essa discussão não é ambiental, ela é econômica. Muito bem, então, do ponto de vista de água subterrânea, a discussão é social, por saúde pública, e questões econômicas, porque desenvolvem várias atividades econômicas aqui na cidade de Ribeirão Preto.
Só que aí tem um choque, né? Quer dizer, os que têm terra na Zona Leste querem urbanizar a Zona Leste. Há problemas de urbanização na Zona Leste? Inúmeros problemas, inclusive ambientais. É uma área extremamente frágil. Solo arenoso, bacias, a gente chama de nascentes. Muitas nascentes e bacias endorreicas. Bacia endorreica é um nome feio, né? Mas é uma bacia mesmo. Se a água cai ali, ela não escoa para lado nenhum. Isso mostra a fragilidade desse sistema todo, né? Mostra a fragilidade. Então, como fragilidade, não há oportunidade de você desenvolver do ponto de vista urbanístico esse local sem observar essas fragilidades. Essa é a grande questão. E no bojo dessas fragilidades, quem está lá? Aquífero Guarani, sendo a área de recarga. Quer dizer, se eu não tomar conta dessa água de recarga, posso ficar... E é muito simples entender isso. Quer dizer, o Aquífero Guarani tem a recarga dele aqui na Zona Leste, e é bem assim mesmo, ele envelopa, né? Como se fosse uma fatia de bolo, assim, por baixo do Serra Geral, que é o basalto. Essa rocha de brita que a gente está acostumado a ver, né? Pretinha, assim. Muito bom. Se eu estou aqui, começo a contaminar esse aquífero, ou se eu não tenho um abastecimento adequado, os primeiros poços que vão sentir são os poços perto do abastecimento. Então são os primeiros a secar, pensa assim, ou a ser contaminados. E vou secando todos na sequência, caso eu não tenha um grande retirada de água, senão ele vai secar antes. O centro de Ribeirão Preto tem uma depressão enorme já, de dezenas de metros, alguns locais chegando a 100 metros. Portanto, essa é a administração da água subterrânea. A quem ele serve e a que momento ele serve. Se eu pensar apenas de maneira imediata, a ocupação da Zona Leste está liberado, libera geral, né? Se eu pensar em termos de história de uma cidade, de uma região, eu não posso fazer isso, liberar geral. Ou toda a matriz de água, e que não é algo simples, dessa comunidade, dessa região, será profundamente alterada. Portanto, esse é o jogo que está, né, em questão. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco, Jazinho, nós estamos de volta para dar sequência nessa discussão aí sobre o Aquífero Guarani. TV Mais, paixão por Ribeirão. Você já pensou em veicular seu nome ou sua empresa na mídia e ganhar destaque? Você gostaria de ser visto como um especialista em alguma área, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades da nossa região? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada, tudo isso pode ser possível? Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e jornalismo e sabe como transformar o seu interesse em uma bela reportagem, além de divulgar e proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de comunicadores e jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando-lhe reconhecimento e respeito. Oferecemos assessoria de imprensa, treinamento para entrevistas, produção de jornais e revistas, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e sua disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja referência em seu segmento. De volta então no Conexões Ribeirão, estamos recebendo hoje a grata visita, né, do nosso amigo, professor da Universidade de São Paulo, Marcelo Pereira, e o tema que hoje, Aquífero Guarani. Marcelo, nos últimos anos, né, a gente tem visto essa expansão urbana bastante avassaladora em direção à região leste da cidade, né? Em que essa questão da urbanização, da expansão urbana, coloca realmente em risco a questão do Aquífero Guarani, né? Principalmente na área de recarga do aquífero? Qual é o problema ali? Lembrando que essa expansão avassaladora não é apenas na Zona Leste, é também na Zona Leste. O nosso problema, todo município. Claro, eu estou lembrando isso, Lages, porque ela é importante ser mencionada. Porque Ribeirão Preto experimenta uma grande expansão da sua malha urbana. Você há pouco mencionou a respeito do plano diretor, a importância desse planejamento. E, óbvio, a região sul apresenta características completamente diversas da Zona Leste. Eu não posso entender que a Zona Sul, a Zona Oeste, mesmo a Norte, venham a se desenvolver de maneira iguais. Tem que ser tratada com justiça, ou seja,
Cada especificidade tem que ser observada nesse desenvolvimento urbano. Muito bem. Nesse sentido, voltando para a Zona Leste, ela tem uma especificidade própria. É uma região plana, pouquinhos morros, dificuldade extrema em drenagem superficial, nascentes, afloramento de aquífero, regiões dificílimas de serem ocupadas, porque se você impermeabilizar aquele solo, eu mencionei há pouco das bacias endorreicas, nós vamos criar pantanais ali, que a água entra, mas só sai com bombeamento. Se eu não observar todos esses fatores, eu vou, e portanto urbanizar Ribeirão Preto, especificamente a Zona Leste, de uma maneira padrão, universal, estarei incorrendo em erros muito graves, muito graves. A Zona Leste não é exceção ao restante da cidade, experimenta uma pressão de ocupação muito grande. Com uma característica interessante, ela é uma região de ocupação socialmente, economicamente mais baixa, né? Você tem bairros mais populares, vamos dizer assim, notadamente se comparado à Zona Sul, que os grandes condomínios e tal, mas ela é meio conflitante, eu diria, nesse aspecto, porque, paralelo a isso, tem áreas de grandes chácaras também, né? De 5.000 metros, 2.000 metros, o que é ótimo para a região, porque se tem grandes áreas sem a impermeabilização. E é essa a discussão que o plano diretor terá que ter, né? Inevitavelmente. Qual o modelo de ocupação da Zona Leste? E quem dá esse modelo de ocupação da Zona Leste não pode ser o empreendedor. Por quê? Sozinho, né? Somente o empreendedor. Porque ele vai buscar a maior rentabilidade. E essa rentabilidade tem que ser comparada com as características ambientais. Portanto, nós inevitavelmente teremos que ter uma ocupação com uma taxa de permeabilidade muito maior do que as demais, porque o aquífero aflora aqui, não aflora na Zona Sul, não aflora na Zona Oeste, nem na Norte, aflora nas Leste. Então, é uma característica que eu tenho que observar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto importante, eu não posso levar para a Zona Leste, por exemplo, atividades econômicas que venham a comprometer a qualidade, poluir mesmo. Armazenar produtos químicos, processar produtos perigosos. E a Zona Leste já tem alguns passivos, a gente chama de passivos ambientais, né? Antigos aterros, lixões, que ninguém sabe o que tem lá, porque eram ilegais, falam clandestino, todo mundo sabia que ele estava lá, né, Lages? Então, eles eram ilegais. Estão soterrados hoje. Estão lá soterrados e há uma polêmica grande, porque até mesmo moradia popular já fizeram. Pois se lembra dessa polêmica toda. Portanto, é uma região com muito cuidado, muito cuidado. Ainda remanesce em vegetação, nós temos matas ainda, você tem cerradão, é uma região que deve ser observada com muito cuidado, em função das suas especificidades. Interessante isso, Lages. Na Zona Sul, outras especificidades, uma questão muito grande da drenagem, né? Lembrando que Ribeirão Preto, que deu origem ao nome da cidade, vem lá da Zona Sul. E lá existem alguns dispositivos no próprio plano de uso e ocupação do solo, como a ZPM, né? Zona de Proteção Máxima, alargou a APP, portanto os rios já têm um certo cuidado. Muito bom, eu preciso da mesma coisa na Zona Leste, eu preciso de cuidados específicos em função da sua peculiaridade. Essa que é a grande questão, né? Marcelo, e essa questão atual, bem colocado agora, a questão da discussão do plano diretor, né? Tudo indica que a Prefeitura vai iniciar aí discussões com a sociedade civil, marcando audiências públicas, né? Está prometendo fazer uma revisão do texto do plano diretor. Para você, qual que deveria ser a forma correta de discussão do plano, preocupado com essa questão do aquífero, da área de recarga, da expansão urbana na região leste? Ou seja, o papel, né, do Ministério Público, né, que está também acompanhando essa discussão, o papel das entidades, você citou a Pau Brasil, que tem acompanhado muito de perto essa discussão, da academia, de que você faz parte, né, da mídia, enfim. Como é que fica esse arranjo de toda a sociedade para acompanhar uma questão tão vital, tão importante para a nossa cidade? É muito interessante a sua colocação, Lages. Quer dizer, há muitas verdades, né? Uma verdade científica, mas há uma verdade da população também, né?
E agora, as verdades científicas, elas são difíceis de serem refutadas. Vou dar um exemplo. Pule do 10º andar que você vai ter problemas. Pode ser que sobreviva, mas é uma realidade científica. Existe força da gravidade e você vai se esborrachar. Algumas evidências científicas são extremamente fortes. A força da gravidade. Pula do 10º andar que você vai ter problemas. Outras, as pessoas parecem que não acreditam, entendeu? E aí a gente experimenta essa e parece que não acredita da Zona Leste. Porque cai do 10º andar, rapidamente você chega ao solo. O aquífero Guarani, há muitas evidências e verdades científicas. E eu entendo que elas devam ser observadas, à luz das outras verdades também. Claro que há interesses, e são legítimos, o interesse econômico do dono da terra, etc. Mas as verdades científicas não podem ser afastadas desse processo, ou iremos incorrer em erros muito graves e muito ruins para Ribeirão Preto e toda a região, especificamente em Ribeirão Preto. Então, o primeiro aspecto, sem dúvida alguma, é verificar as questões relevantes das verdades científicas. O que a academia tem a dizer, o que os órgãos técnicos, não apenas a academia, nós temos o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, Instituto Geológico, o que a técnica tem a nos dizer, né? Convoca o professor Osmar Sinelli para dizer sobre o que pode e o que não pode no aquífero Guarani, como um fio condutor para esse processo. Podemos impermeabilizar tudo? Não. Quanto podemos impermeabilizar? E são esses os princípios estabelecidos para a ocupação da Zona Leste. Volto a dizer, os interesses que circundam a Zona Leste são legítimos, o proprietário de terra, a necessidade de expansão urbana, são legítimos. Nesse momento, eu quero lembrar a todos que há um trabalho pactuado da sociedade civil, do Ministério Público, dos empresários, não todos os elementos da sociedade civil, não todos, mas uma grande parte pactuou, nesse momento, uma certa ocupação para a Zona Leste. E ela é estabelecida à luz dessa questão que eu estou mencionando da técnica, né? Técnico-científico. Importantíssimo ela ficar sempre presente. O estabelecimento de critérios para a ocupação da Zona Leste, do aquífero Guarani, ele tem que ser pautado por técnica. Não há outra maneira de sobreviver. Se nós imaginarmos que vamos apenas expandir a cidade em torno daquele aquífero, etc., a possibilidade de erro é enorme. E em curto espaço de tempo nós começaremos a colher frutos ruins. Iremos colhendo à medida que as décadas vão se sucedendo. Muda todo um panorama, muda todo um processo. Portanto, o que eu posso dizer nesse momento, em relação ao plano diretor, que está de olho na Zona Leste, é audiência pública, participação da sociedade, transparência. O corpo técnico da prefeitura tem de sobra capacitação, competência para administrar esse processo. Nós temos que dar uma blindada, né, nos outros interesses, que não apenas os sociais, etc., porque podem macular, vamos assim dizer. Então, os interesses econômicos que são sempre mais imediatos, os interesses políticos que vêm percolando junto com esses interesses econômicos, eu nunca sei quem é quem nessa história, eles se misturam um pouco, né? Portanto, eu acho que a sociedade deveria ter uma certa tranquilidade para debater aspectos técnicos, de interesse, etc., e estabelecer salvaguardas para que a Zona Leste consiga produzir as funções ambientais, a partir dessas funções, os serviços ambientais que ela possa prestar. E os proprietários de terra que têm interesses, eles têm, obviamente, que a partir desse disciplinamento, note, Lages, não é um cerceamento, não é uma restrição, é um disciplinamento. Esse disciplinamento é saudável para que as coisas possam se conciliar, né? Esse é um aspecto importante a ser observado. Ótimo. Marcelo, foi muito boa a nossa conversa aqui, muito esclarecedora, muito didática, né? Eu acho que quem nunca ouviu falar no aquífero Guarani saiu daqui hoje, né, com um cabedal de informações, saiu quase com mestrado, né, em aquífero Guarani. E vamos contar com você de outras vezes para poder aprofundar esse assunto, porque com certeza essa questão volta agora de novo, né, com essas audiências públicas, com esse processo de discussão que vai envolver toda a sociedade. E eu tenho certeza que sua participação
é de suma importância nesse momento, tá? Entendo que a participação de todos seja de suma importância. Eu sou apenas mais um desse processo. E vamos contar com você nesse processo Certamente. também, tá? Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Foi mais uma conversa aqui do Conexões Ribeirão, né? E prometemos voltar na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, com mais uma entrevista esclarecedora, didática, que contribua bastante, né, com toda a discussão, né, de cultura, de meio ambiente, de política em nossa cidade. Até lá! TV Mais. Paixão por Ribeirão.